ler João 6, 41 a 51. O título dessa mensagem é O Manifesto em Carne. E o tema ainda é a salvação e a natureza de Cristo. Vamos fazer a leitura. Os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mais uma vez, então, irmãos, oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Que esta palavra continue falando aos nossos corações. Ilumina, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, nossos corações, nossas mentes. Abra, Senhor, para compreendermos esse mistério. Que o Senhor fale, ó Pai, e esclareça nossos corações, nos livrando de toda dúvida e nos guiando, ó Pai, a toda verdade, no poder da Tua graça, revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, aprendemos neste capítulo que nosso Senhor Jesus Cristo considera nossas necessidades espirituais importantes, mais importantes do que nossas necessidades físicas. Por isso, alimentou a multidão, mas demonstrou que veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles, conforme Mateus 1:21. Cristo demonstrou que tem poder para curar e nutrir a alma e dar saúde aos incapacitados. Eu vou conferir essa citação, Mateus 1:21, que eu estou achando que pode ser Marcos, hein? É sempre bom conferir. Mateus 1:21, será que é isso mesmo? Eu acho que é Marcos, que diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. É Mateus mesmo? 1:21? E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É isso mesmo, então está certo. Fiquei na dúvida, sempre bom conferir o que a gente anota aqui, né? Então Cristo demonstrou que tem poder para curar e nutrir a alma, e dar saúde ao incapacitado, que é amoroso para acolher a todos os excluídos, leprosos, ricos, pobres, etc. Poderia esclarecer melhor o que significa comer o pão vivo que desceu do céu? Como faço para comer o pão que ele dá pela vida do mundo, o qual é a sua própria carne? Então não despreze a graça manifesta em carne. Primeiro, creia no Evangelho em sua humilde forma. Segundo, abrace-o olhando com fé para o último dia. E terceiro, coma a carne de Cristo pela qual nos dá vida.
Então nós vamos compreender cada um desses tópicos. Primeiramente, eles foram reprovados, me referindo à multidão que seguia Jesus por causa dos pães e peixes, que o conheciam desde pequenino, eram judeus, e foram reprovados por priorizarem o alimento material e desprezarem o alimento espiritual. Não me admira que eles também desprezassem a humilde aparência de Cristo. Em geral, as pessoas murmuram quando são desagradadas. Normalmente, esperam bajulação de seus líderes. Então, Cristo não se rendeu a esse tipo de pressão. Eles murmuraram quando deixam de ser agradadas e normalmente esperam bajulação de seus líderes, e Cristo, então, não se rendendo a isso. Agora, continua instruindo eles, quando eles, a respeito do que Jesus afirmou, que ele era aquele que desceu do céu, o pão que desceu do céu, eles murmuravam entre eles, mas Jesus percebeu, talvez até conhecendo os seus pensamentos, Jesus o percebeu. Primeiro, creia no Evangelho em sua humilde forma, conforme anunciei. Vamos ler novamente João 6,41. Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então eles não conseguiram perceber em Cristo coisa alguma divina e celestial. E murmuravam diante da condição humilde de Jesus. Eles viam apenas a possibilidade de tirar algum proveito material de Jesus. Mas quando Jesus disse que desceu do céu, e se veio lá de cima, então era superior a eles, que ocupasse uma posição assim, eles não o receberam. A fim de rejeitá-lo, então prontamente eles argumentaram. Veja no próximo versículo 42, João 6,42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Então eles não podiam crer em Cristo exatamente porque ele veio em carne. Nascido de família humilde, vivia humildemente entre eles. Era um motivo de escândalo, mas também de inveja. Por isso, os entregaram para ser morto, conforme Mateus 27, 18. Então eles estavam com seus corações endurecidos e não tinham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele veio em humilde forma humana, mas desprezaram-no, porque ele se esvaziou da sua glória. Eles buscavam a glória dos homens. Como acreditariam em Jesus, que Jesus pudesse abrir mão da sua própria glória, sendo Deus, o próprio Deus, e assumisse a forma humana? Conforme Filipenses 2, 6-8, diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esses murmuradores não poderiam reconhecê-lo, muito menos imitá-lo. Logo, João 6,43, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Então Cristo, ele não provoca escândalos. Mesmo assim, ele não escapou de insatisfação e murmuração. O Evangelho não tem propriedades para mau gosto, para causar mau gosto nas pessoas. A murmuração, ela é proveniente do próprio veneno deles. Eles viviam mal-humorados e murmurando,
porque eram carnais, como temos visto, Cristo mesmo os repreendeu, porque buscavam apenas o alimento material e eram carnais. Eles viviam então assim porque eram carnais. A insatisfação era porque o paladar deles estava viciado no gosto. E não se achava entre eles quem tivesse discernimento espiritual. Como eles poderiam reconhecê-lo? Considerando diante de seus olhos a sua humilde forma humana. Considerando diante de seus olhos o menino que cresceu entre eles, que vivia entre eles. Eles conheciam seus pais e também seus irmãos. E cegos por ódio e amargura, não poderiam tirar o melhor proveito de Cristo, que estava tão disponível e acessível a eles, vivendo com ele entre os irmãos. Assim hoje, irmãos, muitos são carnais e tão materialistas como esses que não puderam percebê-lo. Não têm humildade para encontrá-lo no mistério do corpo de Cristo, na comunhão dos crentes, no culto dominical. Seus corações estão privados da presença de Deus. Uma visão pecaminosa perverte tudo que pertence a Cristo. Eles não suportam o verdadeiro evangelho, odeiam e acusam os ministros e o povo de Deus, o povo evangélico. No entanto, vez por outra rejeitado, o evangelho sempre será apresentado por um povo imperfeito, por um povo passível mesmo de ser acusado. Aliás, tem tantos defeitos quanto podem ter defeitos todos os seres humanos, até mesmo os piores. Mas aqui está a palavra de Deus confirmando, segundo aos Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ainda mais agora, irmãos, quem quiser abraçar o evangelho, receberá de seres humanos rejeitados. O mundo faz do evangelho um monstro para odiar e perseguir, e assim descarta a graça maravilhosa de Deus. Os judeus mencionados nessa passagem, eles murmuravam e eles se vangloriavam de suas próprias obras, de sua posição e tradição, mas não siga no caminho desses judeus. Que cada um de nós comece hoje a obedecer o Senhor sem murmuração. Ninguém será justificado por desprezar a fé e a igreja, acusando os pregadores e seus adeptos. Aprenda a receber a Cristo imitando sua humildade e obediência. Comamos dele, do pão vivo, como? Antes de, pela segunda vez, ele descer a nós, mais alegremente nos acheguemos a ele com fé, em comunhão do seu corpo. Creia no evangelho apresentado em sua humilde forma, por pregadores e testemunhas desprezíveis, como eu, sem nos escandalizar dos vasos de barro, com o amor, então, de Cristo, nos amemos e desfrutemos da glória celestial. Vamos ao segundo ponto, conforme anunciado. Abrace-o olhando com fé para o último dia. Isso significa que você não pode olhar muito o que está no processo. Você não pode olhar muito as circunstâncias. Você tem que olhar para o futuro, para o dia da ressurreição. Vamos ler, conforme se acha no texto, no versículo 24 de João 6:44, João 6:44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
não olhassem para o corpo de Jesus Cristo humano, esvaziado da glória celestial, e nem olhemos para o corpo de Cristo imperfeito, em construção, mas olhemos para o futuro, para a glória dos ressuscitados. Então, claramente, Jesus está dizendo, em outras palavras, quem quiser rejeitar-me, que rejeite, mas será, porque também foi rejeitado por meu Pai. Eis aqui o mistério, né? Porque quem vem a mim, é quem meu Pai traz. Jesus disse, e esse eu o ressuscitarei no último dia. Então estes imperfeitos no caminho, semelhante ao corpo imperfeito de Cristo que assumiu a carne, eles serão os ressuscitados por ele no último dia. Claro que estes judeus eram perversos, mas lembra-lhes então que abraçar sua doutrina é um dom da graça de Deus. Observemos para não acreditarmos que eles têm alguma razoabilidade, que os judeus têm alguma razoabilidade para rejeitar a Cristo. Não tem. Veja a clareza do texto. Ninguém pode vir a mim. Então as pessoas são deixadas, embrutecidas para as coisas de Deus. Quem rejeita a Cristo, quem rejeita o Evangelho, não é por qualquer razoabilidade, é porque tem sido deixada embrutecida. Para as coisas de Deus. Então por isso, eles alimentam suspeitas contra o Evangelho. Enquanto eles abraçam filosofias e crenças pagãs, sem questionar, embrutecidos para as coisas de Deus, eles passam até a crenças primitivas, superstições antiguíssimas, idólatras, sem questionar qualquer coisa, menos as coisas de Deus. Então, ainda que seja proclamado a todos, sem exceção, sem motivo para rejeição, o Evangelho não será abraçado por todos, disse Jesus. Então, a fé não depende da vontade humana, mas é Deus quem dá. E ir a Cristo tem o sentido de crer nele. Então, a palavra de Deus está dizendo que tais pessoas são trazidas a Cristo, atraídas para Deus. Então, é Deus quem ilumina o entendimento e curva os corações deles para a obediência de Cristo. Então, Cristo está dizendo que elas não vêm a Ele se o Pai não o trouxer. Literalmente, no texto da Sagrada Escritura. Porque nem todos são atraídos. Porque se fossem, viriam. E se não vêm, é porque o Pai não trouxe. Porque se o Pai trouxe, vieram. Vem, não é? Então ninguém jamais será capaz de ir a Cristo, irmãos. A não ser que Deus o aproxime. Deus concede graça a quem Ele elegeu. Então, quanto ao modo de atrair, também não é violento. Talvez você pense, mas Deus vai me forçar. Não, Deus não vai me forçar. Deus não usa esse método violento, a ponto de forçar os homens exteriormente, mas é pelo poderoso impulso do Espírito Santo, interiormente, pelo qual então ele faz com que as pessoas queiram, com que as pessoas desejem a presença de Deus, e venham a Ele, e sejam salvas. João 6,45 diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, Cristo confirma com o que está escrito nos profetas. E ele, usando a palavra profetas no plural, ele pretende que todos os profetas fossem considerados em um só volume.
Então ele faz uma citação aqui específica do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 13, numa profecia sobre a igreja. Ele prediz que os filhos seriam ensinados por Deus e encontrariam a paz. Então a igreja é formada dos que são verdadeiramente ensinados por Deus. E todos os que são ensinados são eficazmente trazidos a fim de que venham a Ele. Então Jesus demonstra que o método de conduzir os crentes a si não é meramente a voz externa do profeta, não é a voz externa do mestre ou professor, do pastor, do pregador, do evangelista, não é? Mas é pela operação secreta do Espírito Santo. Então, quanto às pessoas então indispostas ou relutantes, que de repente elas se voltam para o Evangelho, não é correto afirmar que somente foram atraídas quando permitiram. Não é bíblico diminuir nada da soberania de Deus. Se você crê no Evangelho, se foi por hora, ou em algum tempo, dê graças a Deus, não diminua nada do Espírito Santo. Não é bíblico diminuir nada da soberania do Espírito Santo, como se o ser humano pudesse ser obediente a Deus pelos seus próprios esforços. Naturalmente, irmãos, a disposição do coração humano não se inclina para Deus. Então, quando o texto diz todos, a palavra deve limitar-se aos eleitos, aqueles que o Pai atrair, aqueles que o Pai trouxer. Porque se Deus quisesse salvar a todos, nesse sentido da palavra todos, ninguém o impediria, mas de fato o Espírito Santo não conduz a todos à obediência de Cristo, isso nós sabemos. Então, pode alguém ser atuante sem que antes esteja atuante interiormente o mestre a ensinar? E não pode abraçar publicamente a fé no Evangelho sem que o Espírito Santo revele? Então, não dar testemunho da esperança de que Cristo ressuscitará no último dia? Todo que rejeita a Cristo, irmãos, ele não se deixa instruir por Deus, e não é porque não é verdadeiramente discípulo de Cristo. Não tem o Espírito, mas aquele que ouvindo, crê na palavra. Ele, de fato, pelo Espírito Santo confessa. Assim como é impossível alguém ser discípulo e não se deixar instruir por Deus. É impossível alguém ter o Espírito de Deus e não se tornar um discípulo. Portanto, abrace o Evangelho, abrace a Cristo, torne-se o discípulo olhando com fé para o último dia, o dia glorioso em que o nosso Senhor nos ressuscitará. Terceiro, coma a carne de Cristo, pela qual nos dá vida. Vamos ler novamente o texto da palavra de Deus, agora João 6,46 diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então Cristo mostra como ele vê o Pai, antes de vir ao mundo, porque ele veio de lá, veio de Deus. Então, depois de engrandecer a graça do Pai, agora ele dirige os crentes a si. Ele apresenta-se como vindo de Deus e o único que o tem visto. Então todos neste caminho seriam cegos, guiando outros cegos, se não fossem guiados por Deus. Então todo o conhecimento de Cristo seria um abismo mortal, pois se Deus não se manifestasse aos homens, Cristo continuaria oculto. Então João 6, no versículo 47, diz assim:
em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Então, ir a Cristo é comer dele. Ele não disse antes que quem comer dele tem a vida eterna? Então, ir a Cristo é comer dele, sendo o primeiro uma ordem obedecida mediante a fé, que Cristo é comido. Então, quando nos tornamos um com ele, porque recebemos a Cristo pela fé, para que ele habite em nós. Então, aquilo que nós fazemos tem um símbolo ainda com uma dimensão talvez não antes compreendida por todos, que nós, quando comemos de Cristo verdadeiramente pela fé, ele habita em nós e nós nos tornamos um com ele. Então, nos reunimos, partimos o pão em comunhão, oramos, louvamos a Deus e nos tornamos participantes dele, porque ele diz que o seu corpo é a igreja, o corpo de Cristo. Então, comê-lo, pois, é um efeito ou obra da fé, e assim sejamos um com ele. Então, no versículo 48 ao 50, ele diz: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desceu do céu, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer, não pereça. Então, Jesus é o pão gerador da vida, por meio do qual, então, nossas almas são nutridas. Então, novamente, Jesus reitera o contraste entre o pão de Deus, que é espiritual, com o antigo maná, material, que eles comeram, mas que Deus não se agradou deles, e eles pereceram no deserto. Lembrando que muitos, ainda que se alimentaram materialmente do maná, morreram espiritualmente no deserto. Então, João 6,51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus afirma frequentemente sua descida do céu, e que ele tinha um pertencimento ao céu, e lembra-nos que nos oferece vida espiritual, falando de coisas espirituais a espirituais, porque ninguém pode crer nisto senão pelo Espírito Santo. Ele nos oferece também um lugar no reino celestial, incorruptível e desejável. Então, sempre que diz, se alguém dele comer, exorta a fé. Qual é o único elemento que nos capacita a comer deste pão? Já disse que se comer de um pão materialmente, mas não crer, não recebe os benefícios espirituais de Cristo. Então, ele exorta a fé, a fim de que derivemos dele nossa ressurreição e vida eterna, porque nos tornamos um com ele, as primícias da ressurreição, e nós, aqueles que nos tornamos participantes da sua ressurreição. Então, poucos degustam desse pão com real prazer, enquanto muitos morrem de fome espiritualmente diante desse banquete, a exemplo daqueles judeus, porque Cristo estava encarnado diante deles, mas eles não podiam ver nada espiritual nele, nada celestial nele. Então, Cristo nos dá vida em sua carne, visto que para o maravilhoso propósito que ele se encarnou, ofereceu a si mesmo para morrer uma morte vergonhosa e cruenta por nossos pecados. Ele provê força para a nossa fraqueza e nos eleva até os segredos do seu reino, no poder da sua graça. Ele corrige a soberba da nossa mente, ele testa a nossa humildade e obediência, a nossa fé, que ele mesmo dá. Então, Cristo prescreve que confiemos em sua carne, exibida no mundo, desprezível, numa aparência desprezível,
numa condição desprezível, vergonhosa, escandalosa, pendurado numa cruz. Visto que é pela carne que ele vem e confunde a sabedoria dos homens, pela loucura da pregação. No entanto, Jesus Cristo é a fonte de vida eterna, o Verbo de Deus. Assim, sua carne é o canal que nos comunica aquela vida que habita intrinsecamente, por assim dizer, em sua divindade, em sua deidade. Então, seu corpo encarnado, morto, crucificado, sepultado e ressurreto, é a fonte doadora da vida. E como nós comemos desse pão, que é a carne do Filho de Deus? Pela fé. Recebemos a vida plena na manifestação da glória na carne de Cristo, pois nela então se consumou a nossa redenção. Ofereceu-se então um sacrifício para expiar pecados, prestou-se obediência a Deus para nos reconciliar com Ele. Foi planificada com a santificação do Espírito, a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo vencido a morte, foi recebida na glória celestial. Então, as partes da vida que foram expostas nela, da nossa própria vida, uma vida de sofrimento, de dor, depois da morte, a ressurreição. Depois das trevas, a luz. Então nós olhamos com esperança para este último dia. Então ninguém se queixe de que está privado da vida, como se ela não estivesse posta diante dos nossos olhos, como se ainda estivesse oculto ou à distância. Portanto, pela fé, comamos da carne de Cristo, pela qual Ele nos dá vida abundante, cheia do Espírito de vida. Nós, então, podemos retornar à nossa afirmação inicial: não despreze a graça manifesta em carne. Creia no Evangelho em sua humilde forma. Abrace-o olhando com fé para o último dia. Coma a carne de Cristo pela qual nos dá vida. Então Cristo disse que é o pão vivo que desceu do céu, e que se esse pão que ele dá vida no mundo for comido, que é a sua carne, por esse ele dá, ele concede, ele é o doador da vida. Então a suficiência de Cristo se aplica a todas as esferas da vida, da experiência, do comportamento, e se torna parte do nosso ser, porque nós que comemos de Cristo, nós nos unimos a Ele pela fé. Também nós nos tornamos parte dele, e Ele passa a habitar em nós. Então a fé implica que o conhecimento que temos de Cristo, nós não o temos para nós mesmos, mas para os outros também. Então, assim como a carne de Cristo foi exposta, nós também expomos a verdade, para que muitos vendo creiam, como o alimento que os discípulos receberam em 12 cestos, do pão, dos pães e dos peixes, e distribuíram ao povo. Então, nossos talentos, rendas, são aplicadas para atendermos as necessidades de milhares, porque nós vivemos não mais para nós mesmos, mas para Deus. A fé produz suprimento e satisfação, alívio, não apenas passageiro, mas vida plena. Não arrepios inúteis, mas fé operosa. Fé que se manifesta também na carne, em obras. A verdadeira fé em Cristo não é um passatempo, um hobby. Ela é a nossa primeira necessidade. O Senhor mandou que priorizássemos nossas reais necessidades, as quais são, então, nossas necessidades espirituais. Então, era necessário alimentar a multidão faminta. Mas Cristo deve ser buscado só na hora da necessidade? Não.
Cristo deve ser buscado como a nossa primeira necessidade, porque somente em Cristo há verdadeira vida. Então a nossa fé, ela está centralizada em Cristo, e não nas nossas necessidades, nossos próprios interesses, a satisfação pessoal de cada um de nós. A pessoa deve entregar-se a Cristo como seu salvador pessoal. Cristo é bondoso, Ele estará sempre presente, nele nós podemos confiar. Então muitas coisas sobre Cristo são verdade, menos que Ele deve ser deixado numa posição desprivilegiada e desprezível nas nossas prioridades. Mas Ele deve ser a nossa primeira necessidade. Ele é admirável na sua capacidade de matar sede, fome, de tal forma, né? Ele contempla todas as nossas necessidades, e a maior necessidade do mundo é de Cristo mesmo, é dele mesmo, é do enchimento do Espírito. A necessidade dele é tão grande quanto nós podemos ver o vazio da alma dos homens no mundo. A fé proporciona vida plena, permanente, abundante, numa terra que respira morte o tempo todo. Então, se você entrou aqui morto, afundado em seus pecados, arrependa-te, creia no Evangelho, e assim coma desse pão e viva eternamente. Venha a Cristo, alma faminta e insatisfeita, coma de graça do pão da vida. Eu oro contigo agora, vamos curvar a nossa cabeça. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pelo dom da fé, a todos a quem o Senhor deu nessa noite, que possam crer e se alimentar pela fé deste alimento celestial, crer e agora o Senhor habitar neles, satisfazendo, para que eles não estejam como aqueles judeus murmurando entre si, mas estejam plenamente satisfeitos em Cristo, obedecendo sem murmuração por fé. Que o Senhor Deus opere neles o teu Espírito, Senhor Deus, que chama, vem viver nova vida. Obrigado, Senhor Deus.